Bom dia, meninos. Hoje a gente vamos falar novamente sobre o Canadá e corrigir a nossa atividadezinha da página 213 a 219 do livro didático, certo? Então, prestando atenção e responda a atividade, certo? E vamos começar a nossa aula. Tenha um lindo dia! Então, a extensão territorial, o Canadá é o segundo maior país do mundo. As principais províncias e território, o Canadá é composto por 10 províncias, 3 territórios, aberto, Colômbia Britânica e alguns desses países aqui, mostrando aí algumas dessas cidades do Canadá. Nós temos aí a capital do Canadá, localizada no Vale do Rio São Lourenço, milhões de habitantes, né? A capital do Canadá, localizada no Vale do Rio Lourenço. Nós temos as características naturais. Quais são as características naturais, meu amor? Nós vimos que tem o clima cortado ao norte pelo Círculo Polar Ártico, clima subpolar, queda de neve grande parte do ano. E a vegetação é tundra. Então, aí está bem resumido. As características naturais. Então, ó, o clima é o quê? Cortado ao norte pelo Círculo Polar Ártico. Que tipo de clima? Clima subpolar. E a vegetação? Vegetação de tundra. Nós já estudamos também sobre esse tipo de vegetação de tundra. Então, essa vegetação do Canadá é a vegetação de tundra. Olha o tipo de vegetação. Tá vendo a vegetação de tundra? Ó? Praticamente neva o ano inteiro. O clima centro é temperado. O clima do centro é temperado. A vegetação floresta de conífera coberta por gelo nos meses de inverno. Olha a floresta de conífera. Olha, a gente aí um calor aqui do Nordeste, olha a neve no Canadá. E a vegetação é de quê? De floresta de conífera. Nós temos o clima sul temperado, vegetação de padarias. Olha a vegetação de padarias. O modelo da vegetação de padarias. Algumas imagens aí, mostrando para vocês. Algumas imagens da região que compõe aí o Canadá. A maior parte do ano é coberto por neve, né? Os setores da economia. Os setores da economia, nós temos a pesca, terras improdutivas, que é a tundra. Nós temos as florestas de coníferas, policultura e a pecuária intensiva. Lembra que a pecuária intensiva é aquela que o gado é criado preso, o gado leiteiro. Cereais e pecuária extensiva. Já é a pecuária extensiva, é aquele gado criado solto. A pecuária de corte. Aí, ó, como eu via para falar para vocês, ó, o vizinho aqui, ó, os Estados Unidos, vizinho ao Canadá. O setor primário. O setor primário, nós temos o setor primário, setor secundário, riquezas minerais, zinco, ferro, níquel, gás natural, ferro, a prata. As áreas mais industrializadas ficam no sudeste do Canadá, fronteira com os Estados Unidos, na província de Quebec, e indústria de bens de consumo, durável e não durável. A oeste, cidade de Vancouver, e indústria de bases, principais setores do país, metalúrgico e madeiro. As características do Niágara entre os lagos Erie e Outono, na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, com quedas de 52 metros de altura, em média. Essas
essas cataratas do Niágara, em nome de origem indígena, que significa trovão de água, e um famoso ponto turístico desse país. Qual o país que nós estamos estudando, meus amores? O Canadá. Os trabalhadores de Nubis fazem uma pausa por construção de iglu. Vocês lembram que essa construção iglu é aquela casinha criada no gelo, casa feita com parede de gelo. Esse povo vive entre o Alasca e ao norte do Canadá e a Groenlândia. Sobrevive principalmente da caça e da pesca e tem longa tradição de sobrevivência em lugares gelados. Então, o Canadá é um país bastante frio. As províncias e as línguas. Nós vimos que Toronto, nós já falamos sobre Toronto, não foi? O território do Canadá, Quebec, e outras partes, que é o Toronto, que é a capital do Canadá, Toronto. A população e etnias, os brancos e descendentes de franceses, principalmente de ingleses, formam a maioria étnica. Uma minoria é constituída por outros grupos europeus, indígenas e esquimós, imigrantes asiáticos. Os ingleses e os franceses, maior parcela da população canadense, que é os ingleses e franceses. A maior parte da população é inglesa e franceses. No entanto, quase 70% da população só fala a língua inglesa e apenas uma minoria se expressa em 2 idiomas. Então, meninos, vocês viram, nós assistimos a aula falando sobre o Canadá, segunda potência da América, e hoje ficou para nós corrigirmos a nossa atividadezinha da página 213 a 220 do livro didático. Então, a tia vai colocar as fotos para vocês verificar se está tudo certo no livro de vocês e, por favor, corrijam a atividade, certo? Então, prestando atenção no slide para vocês corrigirem direitinho a atividade.